Sempre, sempre. E assim, é realmente papo de amiga. Tô com vinho gelado aqui. Aí provavelmente vai ser um vinhozinho tinto, mas aproveitem para curtir, vai ficar super à vontade. Exato. Gente, então até para a gente começar aqui, normalmente quem entra no link acaba vendo a minha foto e da Júlia, que é minha sócia na Plural, que é a minha outra empresa. Eu falo que, como a gente usa o link pago da Plural, a Plural patrocina esses encontros com link pago aí, então é normal aparecer eu aqui como Plural. Mas para quem não me conhece, eu sou a Miriam, fundadora do Minas. Desde 2018 a gente faz esse trabalho de empoderar mulheres e de unir mulheres para que a gente possa trocar juntas, para que a gente possa se encorajar e a gente possa dar novos passos aí, alcançar novos voos. O Minazon nasceu esse ano como o objetivo de ser um evento online mensal, onde a gente traz especialistas para contar aí o que elas fazem, o que elas entregam de melhor, e juntas a gente aprender e conseguir aplicar coisas para os nossos negócios também, de uma forma acessível, de uma forma prática, e sobretudo para a gente se conhecer e se potencializar. Então, esse trabalho, né, esse conteúdo que a Edna e a Ju prepararam para compartilhar hoje, elas estão recebendo R$0 por isso, estão aqui na parceria e realmente com o intuito de também levar esse conteúdo para mais mulheres e para mais negócios, o que não impede de vocês conhecerem também mais o trabalho delas depois, entrarem em contato, fazerem orçamento, contratarem elas, indicarem elas, e juntas aí a gente se potencializar. Então, Edna e Ju, sejam oficialmente bem-vindas aí ao Minazon de junho. Fiquem à vontade para compartilhar a tela e para trazer aí o que vocês prepararam para hoje. E a gente vai seguir aqui assistindo, ouvindo e aprendendo com vocês. Não, gente, enquanto eu compartilho a tela aqui, já vou agradecendo o convite. Vocês, principalmente, enfim, sabe o quanto a gente é grata e é apaixonada pelo projeto do Minas. Então, enfim, onde o Minas estiver, nós estaremos também. E assim a gente vai começar aqui hoje, então, falando sobre Minas de propósito e marcas de propósito. E vou começar convidando a Juliana, né? A gente vai agora se conhecendo um pouco mais. Então, vamos tocar um pouco dessa bola. Começamos, então. Eu não preciso querer mudar o mundo para criar uma marca de propósito. E que isso tem relação com o meme da Luana Piovani, que até ontem eu não sabia, mas a Edna me deu uma aula de meme. Então, ensine para nós, Edna. Assim, vocês sabem que ser cidadã brasileira dá muito trabalho. E assim, para a Luana Piovani não estava dando tempo nem de postar foto bonita de biquíni. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso o conteúdo que a gente compartilhou essa semana nas redes sociais também. É que muitas vezes, quando a gente fala sobre propósito, as pessoas entendem que eu preciso criar um propósito bonito, inspirador, que queira mudar o mundo, transformar toda a nossa realidade. E não é a realidade, né? Eu não preciso querer mudar o mundo, como é a frase que a gente traz aqui, mas a gente precisa querer mudar o nosso mundo. Eles têm que estar alinhados com o nosso mundo e com a nossa verdade. Então, a gente vai discutir um pouco mais aqui hoje, explorar um pouco mais esse universo de marca com propósito. Mas, para começar, vamos se conhecer, né? E aí, a gente resolveu, então, fazer diferente. Né? Já que eu tenho propriedade de fala para apresentar a Edna, já que a gente se conhece há muito tempo, desde 2011, apresento para vocês, então, a Edna, minha sócia, formada em design, assim como eu, mas no final da faculdade ela já foi para um lado mais comercial, de marketing, onde ela fez algumas especializações nessa área. Ela é uma pessoa comunicativa, ela é uma pessoa carismática, ela vai ser a primeira cara que as pessoas veem quando entram em contato com a nossa. Ela é o 220 do meu 110. Ela é muito prática, ela é muito da essencialismo em função, enquanto eu sempre fui, porque quando a gente fala no design, tem os aspectos de design, que é um design funcional, um design emocional, simbólico, a Edna era a função. Se não tem função, para mim, não serve. Então, essa é a Edna. Também ela é um pouco do que dá a alma, ela conta as histórias das marcas aqui na nossa. Vamos, Edna, me apresente, então. Então, seguindo nessa onda, né, vou apresentar essa maravilha que é a Juliana. Como você já sabe, a gente paga pau uma para outra há anos. Isso porque a gente realmente criou, né, desde a época da faculdade. A nossa matrícula tem uma pessoa só entre nós, na época da faculdade, para vocês terem uma noção.
Mas desde essa época, a gente sempre foi a dupla de projetos perfeitas, né? A gente sempre entendeu que quando a gente estava trabalhando juntas, os nossos projetos iam para um estágio muito além do que quando a gente trabalhava com outras pessoas ou sozinha. Então, a gente sai da faculdade, a gente se forma em design e a gente, de uma certa forma, segue trabalhando juntas. Eu sempre fui muito empreendedora, muito cheia de ideias, a cabeça super ansiosa. E por mais que eu tinha um outro trabalho mais CLT, eu sempre pegava alguns freelas e nem sempre eu dava conta de executar sozinha. E eu ia pedir para quem? Eu ia pedir help para a Juliana. E nessa função, novamente, as nossas entregas sempre eram melhores juntas. E se eu sou 220, esse ser agitado, a Juliana é esse ser tranquilo, ela traz paz para os nossos dias a dia, ela faz eu respirar e botar o pé no chão quando eu estou muito nervosa. E ela é a alma criativa, né? Enquanto eu, Edna, sou uma área mais, preciso ser funcional, preciso ser estratégica, preciso analisar, não sei o que, a Juliana vem perfumando um pouco mais, trazendo um pouco mais de vida e um pouco mais de alegria para os projetos. E daí vale dizer também que enquanto eu me desviei da rota do design, né, fui aí realmente estudar marketing, estudar outras áreas, a Juliana, ela cada vez mais se aprofundou dentro desse universo. Então, cada vez mais estudando softwares, cada vez mais se especializando em identidade visual, em identidade de marca. E isso fez a gente entender, realmente ter um momento ali que, pô, a gente é tão boa juntas, trabalhando juntas. A gente acredita, né, se dá tão bem, a gente acredita nas mesmas coisas. Tá na hora de fazer isso virar um negócio, né? E daí, é nesse momento que juntas a gente se torna a nossa brand, uma marca que se envolve, que se conecta com as outras marcas, como se elas fossem nossa. Então, é daí que vem a nossa essência de nome, né? A história do nosso nome. Então, a Clarissa Romero é a nossa marca, né? O Minas de Propósito é a nossa marca, o Predomina Pode, diversas outras marcas que a gente já ajudou a colocar aí no mercado, é filha da nossa brand. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso que a gente vem construindo, entendendo que a gente realmente está conseguindo se conectar com as pessoas, entregar serviços de real valor, assim, que realmente representem elas. Então, 2 pontos para a gente começar, né, antes de tudo. Primeiro, que a nossa ideia aqui é que seja uma conversa de amiga, que seja um bate-papo. Então, podem ficar à vontade para fazer perguntas, para escrever no chat, para pegar essa taça de vinho, né? A gente não foi intencional, a gente queria realmente tomar um vinhozinho, né, no final da noite, para relaxar, para a Edna já madrugada, para dormir bem, porque ela mora na Espanha e já é meia-noite. Então, a ideia realmente é para a gente relaxar e trocar uma ideia bacana. Ó, a Cíntia, cadê a batata, Cíntia? Na próxima eu pego. Ô, Cíntia, nem que seja taça com água, entendeu? E a gente tem um outro ponto, né? Não é apenas um. O segundo é que a gente precisa começar aqui entendendo o que é marca, o que é brand, né? Para a gente conseguir desmistificando aí um pouco mais e a gente poder ir adentrando nessa matéria. Então, marca é o que as pessoas falam de você quando você não está na fala. Já diria o nosso íntimo Jefinho, né? Que é esse CEO da Amazon. Assim, é uma frase clichê? Mas ela realmente, assim, em qualquer material que vocês forem ver de branding, de gestão de marca, vocês vão ver essa frase. Mas ela é exatamente isso. Então, ela é perfeita para a gente ilustrar, né? E trazer o que é a marca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai trabalhar a estratégia, que a gente vai criar uma identidade visual, que a gente vai ter um logo, que a gente vai ter vários elementos de marca. Só que a gente não... Marca, em essência, é o que as pessoas falam e pensam sobre nós. É a imagem que elas têm sobre a gente, né? Marca. Então, o que isso quer dizer, em essência? Significa que eu não tenho controle total, né, de como as pessoas vão ter a percepção da minha marca, porque eu não consigo entrar na cabeça delas e dizer, olha, eu quero que tu te relacione assim, assim, assado, eu quero que tu tenha tais sentimentos, eu quero que tu se conecte dessa forma.
Porque efetivamente não consigo fazer isso. Mas, como eu já vinha dizendo, a gente pode sim agir estrategicamente para criar conexões, né? Para criar estratégias que ajudem a gente a se conectar com o nosso público, que eles possam criar mais identificação, que eles podem ali no momento da gôndola, né, onde ele está comparando marca X ou Y, e entendam que eu vou comprar a marca X porque eu me conecto com tais valores, porque eu gosto desse produto, porque de alguma maneira, e às vezes as pessoas não sabem nem dizer exatamente o que é, né? De alguma maneira é nessa marca que eu confio. Então, por mais que, às vezes, eu não consiga dar palavras exatas do porquê que a gente faz uma escolha, quem está trabalhando estrategicamente por trás dessas marcas, criaram, sim, estratégias para causar essas percepções na nossa vida. Então, é por isso que é fundamental a gente trabalhar, sim, a nossa marca com intencionalidade. E além disso, né, a gente acredita que a intencionalidade é uma das chaves quando a gente cria uma marca, porque a intencionalidade, essa estratégia, ela vai aumentar a relevância da marca no mercado, ela vai potencializar a visibilidade, ela vai fazer com que o negócio cresça, né, e não só cresça, mas aí cresça de uma maneira inteligente, de uma maneira sólida, duradoura, porque a gente quer que o nosso negócio realmente ele crie raiz, né? Não quer que ele, daqui a pouco, é uma marca que vai durar 1, 2 anos e se vai. Não, a gente quer que esse negócio que perdure durante anos. E daí tem mais alguns elementos que a gente pode destacar, que é quando a gente consegue construir uma marca que realmente é sólida, e por mais que pequena, né, a gente consiga criar uma boa estratégia, e a gente sabe que tem diversas marcas assim no mercado, que começa pequena e consegue se conectar, e consegue criar ali uma boa relação com o seu público, elas têm outros pontos ali, né, que ajudam, o que vai ajudar a trazer essa questão de construção de marca, vai ajudar elas. Uma delas é atrair investidor. Então, né, no momento que eu tenho uma marca sólida, uma marca que está sendo bem vista dentro do mercado, essas pessoas, né, os investidores vão cada vez mais me dar credibilidade e querer investir no negócio. E daí um outro ponto que eu acho fantástico, que a gente tem aqui um exemplo maravilhoso, é a aquisição de talentos também. E a gente tem aqui um projeto maravilhoso para dar como exemplo. Né? Para quem não sabe, o Toda a Mina Pode, ele foi executado por uma menina que, sim, olha, apaixonada pelo plural também, mas pelo Minas de propósito, por tudo aquilo que ela significava, e se jogou. Olha, eu quero, e assim, extremamente competente, diga-se de passagem. Olha, eu quero fazer meu projeto de estágio aqui dentro, e eu não quero nada por isso, eu quero viver esse momento com vocês. Então, isso super nos retrata essa realidade e nos mostra o quão, às vezes, tem questões imperceptíveis inicialmente e que uma boa construção de marca é capaz de nos entregar. Mas, então, como começar? Né? Pensar em branding é pensar também em estratégia de negócio, é pensar também em business. É assim, né? Como o próprio nome já diz, branding é a ação de fazer marca, é fazer gestão da nossa marca. E vale começar dizendo que nunca tem fim. A gente começa lá no momento inicial de marca, quando a gente está consolidando a ideia, e isso vai perdurar por todos os nossos dias, né? E a gente já vai explicar um pouco mais de como é que isso vai acontecer essencialmente. Então, para se tornar uma marca única, a gente tem algumas perspectivas, né, que a gente pode adotar. Nós temos as perspectivas externas, então, que elas vão falar sobre o mercado, elas vão falar sobre aquilo que está fora, vão falar sobre, quando a gente pensa nessa perspectiva externa, a gente tem que olhar para fora de onde a nossa marca está, que aí vai entrar a questão de posicionamento de marca. Mas também a gente tem que olhar para as perspectivas internas, olhar para dentro da nossa marca, que aí é onde a gente vai criar a identidade de marca para que ela se torne única. Então, quando a gente fala de perspectivas externas, de olhar para fora, a gente está falando de público-alvo, a gente está falando de segmento, a gente está falando de concorrente direto e indireto, e a gente está falando também de benchmark. E assim, falando sobre estratégia de negócio, isso é o mínimo, né? Gurias e gurias, porque agora eu vi que já o grupo está aumentando, mas é o mínimo. Quando a gente está iniciando um novo negócio, a gente precisa ter o básico, nem que seja,
dessas informações. E quanto mais rica essas informações também, melhor para nós, é óbvio. E daí, eu vou trazer aqui alguns critérios que eu julgo como muito importante. Eu, sei lá, 99,9% desses gestores de marca e estrategistas. E o primeiro deles é público-alvo. Eles basicamente são o nosso problema e são a nossa solução. E a gente ama, porque eles é que vão trazer respostas para tudo o que a gente faz. Então, é com base neles que eu vou entender quais são as dores, quais são as demandas que eles possuem, onde eles estão, como me comunico com eles, e assim diversos outros critérios e características que a gente pode encontrar de respostas quando a gente olha para eles. E sobre os nossos concorrentes também, meio polêmico, né, João? Eu trago aqui que a gente sempre precisa olhar, eu trago nas nossas conversas com os nossos clientes, é que a gente sempre precisa estar sabendo o que está rolando no mercado. Porque, assim, é um fato. Minimamente, eu preciso entregar algo similar para me caracterizar dentro de um segmento, né? Porém, se eu acabo olhando só para a mesma coisa, né? Só para o mesmo estilo de serviço, só para aquilo que a gente já entende ali como uma realidade de mercado, a tendência de eu fazer igual a eles é muito forte. É muito difícil. E daí a gente vem aquele papo de criatividade, né? Vocês sabem que criatividade é algo que dificilmente é algo que as pessoas nascem. É algo que as pessoas exercitam, né? Então, uma pessoa que não tem referências, uma pessoa que viveu sempre numa caixa preta, ela não vai ser criativa. Ela não tem outras referências e outras realidades. Então, é sobre isso, né? Sair um pouco desse óbvio. E por quê? Porque quanto mais eu faço igual aos meus concorrentes, minha marca não vai ter destaque, não cria uma diferenciação real, né? Ela acaba virando um commodity. A gente também acaba brigando por preço, e sério, literalmente, assim, fala sério. Tipo, ficar brigando por preço, eu tenho que estar trabalhando, me matando, fazendo horas de serviço, tá vendendo a preço de banana. E olha que a banana nem tá tão barata assim que eu sei. Mas até, enfim. E, assim, o esforço e o custo de investimento para fazer uma marca crescer, ela é muito maior. Então, hoje, se a gente for colocar uma pasta de dente no mercado com diversas marcas que a gente já sabe que estão ali super bem posicionadas, é muito mais caro para eu conseguir criar uma marca que seja relevante. Eu preciso botar muito dinheiro em marketing, por exemplo, para conseguir disseminar a ideia dessa marca. Então, é por isso que a gente não olha só para isso. E que somos fãs de benchmark. E daí, aqui eu trago para vocês que, geralmente, quando a gente fala sobre benchmarking, é para olhar para os grandes players de mercado, é para entender ali o que eles estão fazendo bem, e essencialmente é isso. Só que a gente não precisa ficar só nisso, a gente não precisa ficar só dentro do nosso segmento e se esperar nos líderes. A gente pode olhar para fora também, né? A gente pode olhar para outras referências, a gente pode ali entender, daqui a pouco, o que uma marca que se comunica com um público similar ao meu está fazendo para dando certo. Ou o que uma marca que fala sobre inovação está trazendo de novidade para o mercado. Como eu posso adaptar essas novidades que estão acontecendo de maneira geral aí no mercado para dentro do meu negócio. E também olhar para o público, sempre, né? Qual que é a demanda real que esse meu público necessita? Porque às vezes a gente encontra ali diversos furos que ninguém está aproveitando. Então, aqui eu já trago, né? Por que não buscar referências externas, diferente de tudo aquilo que a gente já fez, para nos inspirar a ser diferente? Então, se questionar um pouco mais sobre isso no nosso dia a dia. Então, agora a gente volta para esse nosso diagrama e agora a gente fala sobre posicionamento de marca. Quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente fala dessas perspectivas externas, a gente fala de proposta de valor, a gente fala de benefícios, a gente fala de pontos de paridade, que seriam esses pontos de igualdade, mas também a gente fala de pontos de diferenciação, né, que é um pouco do que a Edna falou ali sobre benchmarking e tudo mais. A gente tem nossos concorrentes, a gente vai ter alguns pontos que são semelhantes e que precisam ser semelhantes diante do mercado, mas a gente precisa encontrar pontos de diferenciação dentre eles, para que a gente não brigue por preço, para que a gente possa realmente se destacar no mercado.
E assim, alguns exemplos, né? A gente acabou escolhendo uma marca que ela tá super presente no nosso dia a dia. Assim, quase todo mundo hoje em dia é um usuário, compra a marca, que é o Google, né? E o bacana do Google é que vocês vão perceber durante a nossa conversa que ele, por mais que tenha um propósito, um posicionamento bem desafiador, ele não está se propondo acabar com a fome no mundo, né? Mas é algo de extrema relevância também e é algo plausível dentro da realidade dele, obviamente. Então, aqui para vocês entenderem um pouco mais, o que é benefício, o que é ponto de qualidade, o que é ponto de diferenciação, a gente vai lá para o Google, porque, né, pelo menos, enfim, por mais que hoje em dia tu resolva usar ali, nem sei se o Mozilla existe ainda, mas Firefox, Mozilla e não o Google, eu tenho certeza que no celular o Google está conectado em algum aplicativo ali que vocês acabam sendo dependentes deles. Então, sim, quase todo mundo hoje é um usuário de Google e compra o Google, né? Então, vamos lá. Os benefícios. Então, a gente sabe que os benefícios do Google é a acessibilidade à informação, eficiência e produtividade, mapas de navegação, entretenimento e comunicação, personalização, integração, segurança e privacidade. E aí, aqueles pontos de paridade. Lembra que a gente precisa ser igual em algumas características? Então, eles vão ser iguais ao Yahoo e a concorrentes ali. A pesquisa de informação, tem diversas outras, né, que entregam pesquisas tão boas quanto. Ferramentas de produtividade, mapas de navegação e plataforma de comunicação. Mas, assim, o que diferencia o Google realmente? A qualidade e o alcance da pesquisa, a integração fluida, né, entre diversos serviços do Google. Não vai dizer que o Google já não salvou vocês em troca de, né, trocando de aparelho de celular, ou trocando de, sei lá, troquei de desktop, vou usar da empresa, vou usar de casa, minha conta está conectada nos dois. Isso ajuda muito a gente. O Google sabe até a nossa senha do banco se deixar, né? A gente é totalmente dependente dele. E, enfim, o Google também como líder em inteligência artificial e machine learning, por mais que hoje em dia o ChatGPT esteja na boca do povo, a gente sabe que há muito tempo ele vem aprendendo com as nossas ações do dia a dia. E a escala e infraestrutura, né? Então, a gente sabe que se a gente olhar para essa estrutura aqui de benefícios, ponto de paridade, diferenciação, a gente vê o Google e ele realmente nos entrega isso. E aí, que voltando, então, agora pensando nas perspectivas internas. Aí, então, a gente vai olhar para o nosso negócio, a gente vai olhar para dentro. E aí a gente vai entender propósito, e aí a gente vai entender missão, e visão, e valores também. Uma marca sempre vai carregar a essência do seu fundador. Apesar da gente sempre falar para o nosso cliente, olha, a gente não está criando uma marca necessariamente para ti, mas para o teu cliente, né? A gente cria uma marca para o cliente do nosso cliente. Essa marca, ela tem que ter a essência do fundador, né? Porque senão ela não vai ser autêntica, senão ela não vai ser original, senão ela não vai conseguir se conectar com o público dela. Bem importante isso que a Ju disse, porque toda vez que a gente traz, olha, não faço uma marca para ti, eu faço uma marca para o teu público, porque tu precisa te comunicar com o teu público precisa estar conectado com a tua marca. Mas é exatamente sobre isso. Se uma marca não te representa, não faz sentido para ti. Daqui a pouco tu tá aí querendo fazer todo um processo de rebranding de novo, porque tu não tá satisfeito, ou porque de alguma coisa tu não te conecta, e tu não te encontra, e tu não vê verdade nisso que tu tá fazendo. Então, no momento que a gente vê que é uma pessoa que está por trás das marcas, que alguém teve uma ideia inicialmente, que alguém começou a estudar um mercado, um serviço, a gente precisa entender que sim, tem essências, tem verdades únicas de uma pessoa que está caracterizada nessa marca. E isso, por anos, pode ser empresas centenárias, elas vão carregar, quando uma marca é bem construída, elas vão carregar essa essência. E assim, né, nem sempre um propósito, ele precisa ser externalizado para as outras pessoas. Mas ele sim precisa estar conectado internamente dentro das organizações. Todas as pessoas que estão envolvidas na construção do teu negócio precisam estar conectadas com o teu propósito de marca, porque ele vai servir
como um grande motivador para que as pessoas trabalhem, né? Corram corram na tua jornada na mesma direção que tu, porque está todo mundo acreditando na mesma coisa em prol do mesmo propósito. Então, vale dizer, o teu público pode mudar, o teu produto pode mudar, talvez até o teu mercado mude, mas o propósito vai sempre continuar o mesmo. E aqui a gente começa a explorar um pouquinho mais a questão de missão, visão e valor. Mas não é. Assim, ó, geralmente a gente tem aí algumas referências de empresas que a gente já trabalhou, empresas que a gente já visitou, e a gente sabe que esses 3 termos são frases bonitas para ficar pendurada na sala de reunião, para quando chega a visita, né? Ai, que bonito! Olha a visão deles, onde eles querem chegar, olha os valores deles. E daí, quando a gente conhece em essência, não é exatamente aquilo que a gente pensava, que a gente vai entendendo que tem uma questão ali, uns ruídos de mensagem, né? Então, missão, visão, valores não é para ser frases bonitas na sala de reunião, né? Elas realmente precisam ser funcionais e nortearem as decisões das empresas. Então, aqui eu trago que missão, eu trago alguns pontos interessantes para facilitar, né? Porque geralmente, quando a gente inicia um processo de construção, até de rebranding, algumas pessoas têm uma dificuldade, assim, tá, mas exatamente como eu identifico a minha missão? Ou como eu vou identificar meu propósito, a minha visão? E assim, missão é aquilo que a gente basicamente está se propondo a resolver. É meu propósito? Não, mas ele é parecido, tá? Agora, propósito, como eu estava comentando antes, é aquilo que vai dar gana na gente, que vai nos guiar na nossa jornada, é o que dá no sentido de vida, né? É aquilo que vai ajudar a gente a visualizar onde a gente vai chegar e o porquê que a gente quer chegar ali. E a nossa visão é para onde a gente quer que a nossa marca vá no futuro, né? Então, é pensar em expansão, né? Aumentar o tamanho da nossa empresa, novos produtos, novos públicos, novas referências. Porque, assim, se a gente não ter ambição, a gente vai cair na mesmice. Isso é um fato. Eu preciso ter um objetivo, eu preciso enxergar à frente para ter, né, para conseguir enxergar aonde a gente realmente está mirando. E ali, né, criar boas estratégias e realmente conseguir chegar neles. Aquela ideia dos degrauzinhos, sabe? A gente precisa subir degrauzinho, degrauzinho. Só que se eu estou subindo uma escada que eu não tenho noção de onde chega, né? Para onde estou indo? O que faço por aqui? Então, não é essa a ideia. E nos valores, são aqueles princípios que vão direcionar a atuação da empresa. Então, é aquilo que eu acredito em essência, que eu não abro mão. Até porque a gente traz aqui uma questão da nossa, e eu sempre trago isso para ilustrar para os nossos clientes. Liberdade geográfica é uma, né? Eu e a Juliana, a gente tem características de vida que hoje a gente, né, queria poder se permitir trabalhar de qualquer lugar do mundo, onde a gente estivesse entregando aquilo que a gente fazia de melhor. Então, liberdade geográfica era um critério. E outro a gente se entende hoje, tanto como pessoa quanto marca, boas. Sou muito melhor do que eu era no passado, mas eu ainda posso ser muito melhor no meu presente. Então, aprimoramento contínuo, qualificação contínua faz parte da nossa brand. Quem faz projetos? Uau! Gente, vocês estão me escutando? Sim, sim, estamos te ouvindo. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando vocês. Estamos escutando? Estamos te escutando, aham. Tu fez uma pergunta, foi isso? Oi. Foi? Não consigo. Câmbio, som, todos te escutando, Edna. Deu um pane aqui. Só um minuto. Tá bom. Enquanto ela vai resolvendo, a gente já estava falando ali sobre missões e a gente quer ilustrar também. Voltou? Voltou? Eu vou conectar de novo, tá? Então, se tu quiser, seguindo. Tá.
Beleza. Então, a gente... Só que eu acho que vai sair a tela, talvez. Vamos ver. Sim, provavelmente sim. Né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui enquanto ela não volta. Acho que vai rolar. Tá voltando. Tá voltando? Vamos ver se ela nos escuta agora. Edna? Não, ainda não voltou. Então, acho melhor te seguir aí, Ju. Tá. Tá. Então, aí, como a gente estava falando, né, a gente estava ilustrando sobre a missão, visão e valores, e a gente queria trazer na prática, então, seguindo o nosso exemplo do Google, né? O Google, ele tem como missão organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. A visão, então, é criar um futuro mais inteligente, no qual a tecnologia melhore a vida das pessoas. Em valores, então, proteção ao usuário, né, mais oportunidades, inclusão de todos, apoio em emergências e estimula a sustentabilidade. E por mais que a gente não faça parte do time do Google, por mais que a gente não esteja lá com o pessoal, tem esse quadrinho que fala missão, visão e valores, nós, como usuários do Google, a gente consegue identificar isso facilmente, porque é exatamente isso que eles entregam para nós, né? Não estou conseguindo enxergar, mas... Sim. Alguma coisa? A Edna não voltou? Não, a Edna não voltou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, então seguimos. Então, aqui, quando a gente fala, né, vamos falar sobre propósito, o polêmico e tão subjetivo propósito que muitas vezes as pessoas acabam até achando ele um pouco inacessível, né? Propósito seria, então, pensar, agir e comunicar de dentro para fora. E aqui a gente traz até como ferramenta e como um exemplo esse livrinho do Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é o círculo de dourado, que ele fala sobre o porquê, o como e o que. Né? Então, a gente começa com o porquê, para entender o nosso propósito. Né? Qual é, que é o nosso propósito? O que é aquilo que nos move? O que nos motiva? E depois o como. E aí o como seria o processo. Como que a gente vai fazer isso que nos move? E depois o que seria realmente como a gente vai entregar tudo isso, como a gente vai entregar o nosso propósito de uma forma que ajude as pessoas. Deixa eu passar aqui. Então, aqui a gente traz também o exemplo do Google, mais uma vez, né? Qual é o porquê do Google? É tornar as informações mais acessíveis para todos. Né? O como que eles estão fazendo isso? Criando fórmulas para se conectar com informações e pessoas. E o que? Então, através de motores de buscas que podem fazer pesquisas em PCs, em celulares. Então, o Google, ele tem essas 3 perguntinhas, o porquê, o como e o que dele, muito sólidas e muito certeiras, né? Que é o que os guia realmente para fazer todo o negócio deles. Então, A aqui, Edna voltou. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, Edna. câmbio, som. Para surpresa da Juliana, eu não vou complementar nada. É maravilhosa. É um susto, porque assim, sempre que a gente apresenta alguns projetos, a Miriam já sabe, a Clarissa também. A Edna sempre tem um pitaquinho para dar. Mas... Então, continuamos. Eu apresento por aqui, então, Edna? Pode ser, já aproveitando o gancho. Tá. E aí aqui a gente volta, então, né, para aquele nosso diagrama, para as perspectivas internas, agora falando sobre a identidade da marca, né? Quando a gente fala de identidade da marca, a gente fala sobre ideologias, que seria naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente luta contra, e a gente fala também sobre personalidade. E daí, nosso amado Google, né? A gente está começando com ele do início ao fim. A ideia é essa. Então, quais são as ideologias, né? Aquilo que move as crenças do Google. Então, o Google acredita que a informação deve ser acessível a todos, né? Fala muito a questão do propósito dele.
O compromisso também, ele acredita muito no compromisso firme com a inovação constante e o uso de tecnologia de ponta, e acredita que na diversidade de perspectivas. Então, isso a gente já consegue visualizar nas questões de busca, né? A diversidade de questões de acessos que a gente tem, de novas visões, e também na questão da forma como ele consegue fazer um mapeamento das informações e daqueles links que têm maior credibilidade. Daí ele vai pontuando ali para nós e mostrando aquilo que tem mais relevância. E dali, dentro da personalidade, e aqui dentro da personalidade, depois eu vou contar umas atividades que a gente gosta de fazer com os nossos clientes. A gente entende, né? Não, o Google dispõe todas as informações que estão aqui, vocês têm livre acesso no Google. Por sinal, tem muitas marcas desconhecidas, famosas, que a gente admira, que tem as marcas expostas ali na web, que vocês conseguem acessar e buscar algumas referências que são bem interessantes. Então, na personalidade do Google, ele é inovador e visionário, é acessível e simples, é curioso e experimental, e é confiável e eficiente. E daí, né, eu acho que a gente... Calma, Juliana, eu vou contar um segredinho nosso. E daí, enfim, como vocês conseguem visualizar o Google dentro dessas características, é fato. Agora, quando a gente vai falar sobre isso, quando a gente tenta, né, desenhar ali a personalidade dos nossos clientes junto com eles, a gente tem algumas ferramentas, né, algumas brincadeirinhas que a gente gosta de fazer. E uma delas é entender uma marca como se fosse uma pessoa. Se a tua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Como ela se comportaria, qual é o tom de voz, como ela se veste, numa roda de amigos, como ela se comporta, porque isso tudo ajuda a gente, né, ajuda as pessoas a trazerem ali algumas características que nos ajudam muito a entender essencialmente a personalidade dessa marca. E daí depois, obviamente, que a gente gosta de materializar isso dentro dos arquétipos de marca. Que daí os arquétipos de marca são uma ferramenta que o marketing se apropriou dentro da psicologia, onde um grupo de estudiosos ali foi lá e editou alguns grupos de personalidades organizados por questões comportamentais. O marketing foi lá, se apropriou de 12 e utiliza hoje para ajudar a dar mais vida, né, a trazer mais personalidade para as marcas. E daí, analisando, né, esses 4 pontos aqui, as nossas perspectivas internas, as internas, né, quando a gente olha para a gente, nas externas, quando a gente olha para fora, para todo o mercado, quando a gente já conseguiu desenvolver um bom posicionamento de mercado, já entendeu como é que a gente vai se diferenciar, como a gente está se posicionando, e criamos a identidade, né, a gente cria esse algo que realmente nos personifica como marca, que faz a gente criar mais conexão, a gente precisa conseguir, né, transportar isso para os nossos pontos de contato, né, para as nossas estratégias reais, em essência, do nosso negócio. Que daí aqui eu trago os famosos 4 P's de marketing. E por que eu trago os 4 P's? Porque, enfim, hoje em dia tem outras metodologias, tem escritores que abordam 5 P's, que vão lá e trazem P de pessoas. Pô, mas a gente já olhou para as pessoas em perspectivas externas, né? E trazem outras aí, desdobram alguma questão de praça, de comunicação. Mas, em essência, né, dentro da minha verdade, não quer dizer que seja a única, entendo que os 4 P's são super bem resolvidos. Então, a gente precisa começar a olhar para eles agora, né? Criamos toda a nossa estratégia de marca única, e isso precisa se materializar no produto, na forma como a gente está posicionando o nosso preço, né? Então, por mais que eu entenda que eu estou no mercado super competitivo, que as pessoas vivem brigando por preço, qual foi a diferenciação que eu apliquei no meu produto e na minha estratégia de marca que vai fazer com que as pessoas, né, entendam que o meu produto tem um valor além daqueles que já são estão sendo entregues no mercado. E daí sim ali eu consigo me diferenciar, colocando, né, trazendo preços mais altos, trazendo preços diferentes que a gente visualiza no mercado. E assim, se as pessoas acreditam naquilo que tu está entregando, isso que tu entrega realmente traz valor para as pessoas, ele vale o preço que a gente cobra. E daí, o que eu digo para vocês? Dentro do universo do design, de construção de marca, a gente vê aí designers vendendo logotipos em reais, né? Tipo, quem dá mais, terá mais. E assim vai indo.
E a gente nunca acreditou nisso. Agora, dentro da nossa característica de marca, ou de como a gente desenvolve o nosso trabalho, a gente entende que o design e estratégia de marca, né, de branding de maneira geral, entrega muito valor para as empresas, né? Ajudam elas a se destacar, ajudam elas a faturarem mais, ajudam elas a conseguir se posicionar de uma maneira diferente no mercado, criando muito mais valor. E isso vai, sim, né, se caracterizar em dinheiro para elas. Então, por que a gente vai continuar brigando por um logotipo de R$100 se a gente sabe que o nosso valor, o valor daquilo que a gente entrega realmente agrega muito mais na vida dos nossos consumidores, do nosso público, né? E daí tá, tenho o produto, sei quando eu quero cobrar nele, eu preciso saber qual que é a distribuição. E aqui a gente fala tanto nesse universo online, que hoje em dia nos trazem diversas possibilidades, quanto no offline. E o offline não quer dizer que eu preciso ter um espaço físico para atendimento, ou que eu preciso ter um espaço físico, uma loja, por exemplo. Eu posso pensar em quais as áreas que eu quero distribuir que façam a revenda disso para mim, né? Eu posso entender em quais são os pontos que eu quero fazer a comunicação do meu serviço já focada no processo de venda, né? Então, a gente consegue explorar isso de uma maneira muito maior. E em comunicação também. E daí, quando as pessoas falam em comunicação, será que a gente está falando só sobre redes sociais? Não. A gente também está falando sobre a nossa embalagem, a gente está falando sobre a jornada do nosso cliente, entendendo todos os pontos de contato, interações que eles vão ter, né, nesse processo que eles vão vivendo junto da nossa marca, desde o momento de descoberta, de ali onde tem o momento de aprendizado, eles começam a interagir com a nossa marca, entendendo se aquilo faz sentido ou não para eles, quando eles começam a considerar o processo de compra, e até lá no afinal não é final. As pessoas têm empresas que entendem, olha, vendi, o negócio está feito, entendeu? Era isso que eu queria. Mas não acaba por aqui. A gente está vivendo uma outra era. Hoje em dia a gente cria relacionamento, né? Faz muito mais sentido a gente atrair um cliente e conseguir criar uma boa relação com ele e ele seguir comprando da gente, seguir nos indicando, criando confiança naquilo que a gente propõe, do que, ok, fechei o cliente, que se dane agora a experiência que ele teve, fale bem ou fale mal, que fale de mim. Não funciona assim, né? E outra, né? Quando a gente consegue criar esses fãs fiéis que acreditam, que gostam, que têm a essência, né, da nossa entrega, do nosso trabalho, do serviço que a gente presta, é muito mais fácil da gente receber indicação, da gente ter um processo de recompra, o que também barateia muito o nosso custo de aquisição de cliente, né? O nosso investimento que a gente faz em todo o nosso processo de marca. E, basicamente, pensar nisso é pensar nos pontos de contatos que a gente tem com o nosso cliente. E quando eu falo ponto de contato, é qualquer ponto de contato, qualquer momento de interação. Se de alguma maneira eu interagir com eles num outdoor na rua, qual foi a experiência que eu gerei nesse outdoor? Né? Se em algum momento eles me viram, sério, uma coisa bem longe, né? Mas super funcional em algumas situações ainda. Na traseira de um ônibus, qual a relação de eu estar na traseira de um ônibus e do público, né, que eu estou me comunicando? Faz sentido? Em alguns casos não, em alguns sim. Qual foi a experiência que eu gerei? Tem gente que fica irritada de ver aquela marca ali e eu trancada por 2 horas no trânsito em São Paulo, em Porto Alegre, que eu sei que está uma função também. Então, é pensar, sim, estrategicamente em cada pontinho de contato. Não é fazer ação por ação, né? Vou fazer um marketing aqui que dá retorno. Falaram que dá retorno. É ser estratégico. É entender exatamente o nosso público. Lembra que ele traz todas as respostas para a gente? E, Juliana, me conta uma coisa. Fazer isso é fácil? Não é nada fácil. E, assim, é difícil? Também não é difícil. É sobre isso, gente. A gente precisa, sim, olhar estrategicamente. É fundamental se tu quer criar um negócio que perdure. A gente já está cansado de ouvir aí estatísticas de marcas que com quantidade de empresas, né, de novos negócios que surgem no Brasil e fecham em menos de 5 anos. E é nesse conceito, é nesse contexto que a nossa brand existe. Porque a gente entende que o branding
até há pouco tempo atrás, ela era uma área que só grandes marcas podiam explorar. Era a Coca-Cola, era a Apple, era a Colgate, Havaianas no Brasil, uma marca brasileira, né? Vamos trazer aqui uma referência nossa, que podiam fazer branding, porque há muito dinheiro, porque né, precisa de muito investimento para fazer branding. E, na verdade, a gente pode, sim, democratizar o acesso ao branding. Eu consigo entregar branding para pequenas empresas, empresas que estão iniciando, empresas que estão precisando se transformar. A gente acredita muito, e isso faz parte dos nossos valores, fazer o melhor com aquilo que a gente tem disponível. Então, se a gente tem, daqui a pouco, pouca verba disponível, ok, o que a gente tem de possibilidade com isso? Quando a gente tem mais verba, vamos entender o que de melhor a gente consegue fazer para trazer retorno com essa realidade, né? Então, é sobre isso. É não deixar para pensar lá na frente. E por mais que a gente possa fazer de uma maneira mais simplificada no início, a gente não pode deixar de olhar. A gente não pode deixar de fazer. Pode ser que com o tempo vocês vão tendo mais insumos, vocês vão descobrindo um pouco mais sobre, né, sobre a realidade do negócio de vocês, e vocês vão melhorando as suas estratégias. Mas entender o porquê, né, esse propósito que a gente tanto diz, entender o porquê que vocês fazem isso diariamente é essencial. E daí, novamente, vem o nosso exemplo aqui. Quando eu e a Juliana sentamos para fazer, né, a estratégia inicial da nossa branding, tá? Vamos sentar aqui, vamos entender para onde a gente quer levar a nossa marca. A gente também tinha muitas dúvidas com diversos empreendedores. E a gente tinha uma certeza, que o nosso público não sabia o que era branding. Então, a gente precisava ter uma porta de entrada, essa porta de entrada seria o design, por exemplo. Então, cada vez mais, com essa função, essa onda de rede social e de infoprodutos e de precisar ter uma boa comunicação, as pessoas entendem a questão da função estética. Então, tá, vamos utilizar isso como porta de entrada. Mas a gente sempre entendeu que a gente queria democratizar o acesso ao branding. Durante esses 2 anos de história que a gente, né, que a gente vem aí construindo, os nossos produtos já mudaram muito. As pessoas já entendem, pelo menos, né, os nossos clientes hoje já entendem o valor de uma boa construção de marca e o porquê que a gente traz para eles muito mais do que só uma identidade visual, do que um logo bonito. É entender como é que ela vai se comunicar verbalmente, é entender quais são os valores em essência dela, entender qual o propósito dá por trás desse negócio. E daí, acho que dá para passar para o próximo já, daí eu faço o gancho, assim. E daí, né, vai dizer que essa é a forma que a nossa brand trabalha e acredita. Essa é a nossa metodologia. Vão ter diversas outras empresas com metodologia muito similares, sim. Outras com metodologias mais diferentes. E não quer dizer que elas estão erradas, né? O que vai diferir realmente é a competência delas executarem uma estratégia que seja assertiva, né? Então, por mais que aqui a gente tem que trabalhar com uma estratégia que seja simplificada, que nos auxilie a entregar, se conectar com o nosso público e trazer aí, né, conseguir alcançar o nosso propósito, é a nossa verdade. E assim, também acreditamos que a gente não cria uma marca. Não vou criar uma marca para a Cíntia, não vou criar uma marca para o Gabriel, não vou para o Daniel, nem para a Carol. Porque se eu ou a Juliana sentamos aqui, temos uma estratégia do zero, a Cíntia vai olhar, vai achar bonita, vai achar interessante, e daqui a pouco ela simplesmente não consegue executar aquilo que a gente disse, ela não consegue passar a verdade naquilo que ela está comunicando, e ela não leva para frente. Por quê? Porque não é a verdade dela, não é a essência, a realidade dela. Então, a gente não constrói marca, quem constrói são vocês. E a gente, basicamente, ajuda vocês a contarem histórias, a tornarem essas marcas reais. Então, esse seria, né, o nosso tintim, o nosso brinde final. A gente espera que a gente possa ter agregado
ter somado, né, em algo para vocês. E aqui a gente também deixa aqui nosso WhatsApp, nosso e-mail, todo tipo de contato, rede social, LinkedIn, Instagram, porque caso vocês precisem de algum auxílio, caso vocês tenham mais dúvidas, a gente sabe que, apesar de ter falado 1 hora, ainda podem surgir muitas dúvidas ainda na prática de como colocar, como fazer tudo isso no seu negócio, então a gente super se coloca à disposição de vocês. Também a gente está lá, tem várias collabs no perfil do Minas que vocês podem nos encontrar, e no nosso perfil também tem muito conteúdo interessante, principalmente para quem está empreendendo agora, porque como a Edna falou, o nosso objetivo, a gente sempre teve o nosso público muito traçado, muito bem traçado, que eram realmente empreendedores iniciantes, porque a gente queria democratizar o branding e trazer o branding para esses empreendedores que estavam iniciando assim como a gente. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, se tiverem dúvidas agora também, quiserem perguntar, a gente está super disponível, se quiserem falar com a gente também, estamos disponíveis nas nossas redes sociais. E assim, deixa eu aproveitar um tempinho para pedir desculpa pelo pânico, que eu não faço ideia do que aconteceu. Imagina, Edna, a Juliana conseguiu seguir tranquila. Esse é o lado bom de ambas ter a apresentação e seguir o baile, foi muito tranquilo. Mas acho que de repente a gente pode abrir, né, as câmeras todo mundo e talvez a gente possa até fazer um pouquinho de conversa, assim. O evento normalmente ele vai até 20h30 ou até 20 e pouquinho, né, enquanto as pessoas conseguirem e puderem estar aqui. Mas eu acho que esse tema é super importante, aí já vou começar a trazer para a roda algumas coisas, né? O quanto muitas vezes a gente tem um negócio, a gente tem uma marca e a gente acha que está abafando, que está arrasando. Só que a gente não fez esse trabalho que vocês sugeriram, né? De olhar para o concorrente, de entender quais outras inspirações, o que a gente realmente está entregando de novo e diferente no mercado. Então, acho que a gente pode começar a discutir aqui um pouco mais, né? Se alguém quiser falar, se quiser abrir o microfone, a gente trocar figurinhas aqui também. O quanto já realmente parou para olhar para isso, né? O quanto parou a operação, às vezes, do negócio para realmente questionar. Olha, até então eu nunca tinha questionado isso, até então eu não tinha ido buscar nos meus concorrentes, né? E nem definir o que é esse como, esse o quê, esse porquê que eu estou entregando para o mercado de uma forma, às vezes, não intencional, e que precisa ser mais comunicado, né? Quem quer começar aí falando sobre isso? Puxando o gancho, assim, enquanto alguém ficaria... Assim, ó, gurias, era por isso que era para fazer um vinho, entendeu? Era para vocês ficarem à vontade relaxadas. Mas vale dizer, algo que a gente gosta sempre de trazer, assim, acho que é bem importante. Às vezes a gente recebe clientes com ideias, nem é com ideias, mas com, pô, eu quero fazer algo mirabolante, eu quero fazer algo que super inovador. E às vezes a gente está dentro de um segmento ou dentro de uma marca, de um estilo de marca, que precisa, pelo menos, fazer o básico bem feito, né? E isso já é um grande diferencial. A gente sabe que a gente está numa demanda, uma demanda não, isso é uma realidade de mercado onde tem muito negócio, tem muita empresa, as coisas parecem saturadas, mas nunca está saturado para quem é bom. Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer, assim. Se tu é bom no que tu faz, tu vai conseguir te destacar de alguma forma, né? Total, acho que é fundamental. Cíntia, Carol, Ana, Ellen, se quiserem abrir aí o microfone. A gente sabe que o Gabriel é de casa, a Giovana é de casa, né? Mas acho que é super importante a gente realmente questionar isso, até para a gente colocar em prática o que a gente está discutindo aqui, né? Que a gente veio beber dessa fonte. O Gabriel que é aprendiz de gestor de marca. Me conta para nós o que tu está aprendendo com a Ju, a Giovana também, a gente sabe. A gente tem aí alguns... A gente brinca que alguns estagiários fazem parte do nosso dia a dia. Sim. Temos Guilherme estagiário, temos Gabriel estagiário, temos Giovana estagiária também. Não, vocês sabem que eu tô, enquanto alguém toma coragem, eu tô a 1h01 da manhã aqui da Espanha, né? Então, assim, eu tomei café às 6 da tarde, eu tô pilhada. E eu sou muito, né, não é resistente, não sei se resistente, acho que não é a palavra, mas cafeína me pega demais, então eu não sei que horas eu vou dormir. Talvez a gente possa até explorar mais as perguntas que elas não responderam, que a gente pode perguntar agora, como quem diz nada.
Né? Hoje tá um dia propício para isso, para a gente perguntar coisas que tu cobra para responder. Boa! Quem que é empreendedor aqui? Ó, Cíntia. Boa. Alguém fica à vontade para compartilhar com a gente um pouco da empresa, né? Do que faz? Eu vou falar um pouquinho, posso? Claro! É que é tanta coisa, eu não sabia o que falar, porque era tanta coisa para falar, assim, em relação à marca. Eu gosto muito desse assunto, mas é muita coisa envolvida, né, gurias? E, bom, eu sou ghostwriter e escritora. Eu escrevo livros para as pessoas, né, livros técnicos, biografias, autobiografias. E eu sou empreendedora há 7 anos, desde que meu filho nasceu, e eu sempre gostei muito de marca, sempre gostei dessa parte estética também, não que marca seja só a parte estética, né, como tu falou, Edna, mas envolve muita coisa, e esse círculo dourado eu amo, eu li o livro e eu amo demais, porque eu ia falar antes, geralmente o que a gente comunica é o que a gente faz e o como, né? Exato, E o porquê hoje está cada vez mais importante, cada vez mais, principalmente nas redes sociais, as pessoas querem saber, e é isso que diferencia, né? Então, mas é muita coisa envolvida, eu não sei o que falar, porque a gente vive muita coisa como empreendedor e tendo uma marca, né? Então, e o que eu queria dizer é que desde o início eu me importei com isso, eu já trabalhei em agência de publicidade, então eu acho que eu sou mais ligada a essa parte. E eu sempre contratei pessoas para fazer isso, né? Então, e como é difícil, gurias, eu acho que vocês já se diferenciam por esse, eu não quero generalizar, né? Mas já se diferenciam por esse compromisso que vocês passam, que vocês têm, porque é muito difícil nessa área a gente conseguir pessoas comprometidas com o resultado, comprometidas com a simples entrega, né? Já começando por aí. Então, eu já tive muitos colegas da área, assim, e hoje eu não tenho quem indicar para vocês terem uma ideia, assim. E tantos que eu já passei, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, que vocês estão fazendo esse trabalho de democratizar já estou falando demais. O design, porque é isso que eu acho que o mundo precisa, a gente precisa disso mesmo, porque essa questão da marca é muito importante já no início, desde o início, né? Eu acho que tu trouxe um ponto interessante da gente conversar aqui, é que nessa era da informação, né, onde as coisas estão mais conectadas, as pessoas compram cada vez mais de pessoas, e elas compram verdades. E daí a questão da gente conseguir, né, realmente tirar o nosso conceito, a nossa essência de marca da parede do escritório e conseguir verbalizar isso e trazer em essência. Porque eu posso dizer ali que meu valor é XYZ, e largar isso nas redes sociais, depois as pessoas vão interagindo, as pessoas compram da gente, as pessoas recebem um mau atendimento, as pessoas recebem um mau produto, não recebem o suporte necessário, e isso cai ladeira abaixo, né? Claramente não é algo sustentável. Então, cada vez mais essa necessidade, né? Não à toa, a gente está vendo esse aumento de popularidade dos influenciadores, né? E de como cada vez mais eles estão tentando se tornar mais orgânicos, porque teve uma época que eles estavam tão quadradinhos, né? Então, e também perdendo um pouco de força em alguns pontos. Influenciadores bons, é que daí é meio relativo, né? A gente tem influenciadores que vendem muito, a gente sabe que tem, né? Mas antes a gente tinha outras personalidades aí que falavam, ok, é a referência que eu tenho, é esse que eu vou comprar. Hoje em dia, cada vez mais, a gente se questiona, né? O tipo de produto, o tipo de publicidade que essas influenciadoras estão fazendo, se eu posso confiar ou não. Tanto aí a gente viu agora essa função do famoso tigrinho e de blaze, que as marcas estavam as marcas não, que os influenciadores estavam colocando na mídia e manchando, literalmente manchando a marca dessas pessoas, né? Porque também vale comentar que nós não deixamos de ser a marca, né, a representante das nossas marcas e termos a nossa própria marca pessoal. Então, a Miriam mesmo já pode puxar um gancho com relação a isso, porque é algo que a gente sabe que ela trabalha bastante, mas o quão é importante
vocês viram? Eu super falo muito, eu vou puxando, eu vou me conectando, daqui a pouco a Juliana não sabe nem para onde vai. Mas como é importante a gente cuidar também do que a gente está fazendo na frente, não só à frente, no nosso dia a dia. Porque se eu sou o representante da minha marca, aquilo que eu falo é relevante para a minha marca, sim. Aquilo que eu exponho na minha rede social privada também é relevante. A forma como eu me apresento, a forma como, querendo ou não, eu me arrumo. E eu não estou dizendo que a gente precisa ter trictado, né? Eu estou dizendo que, minimamente, a gente precisa estar condizente com a marca, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com ela. E até a própria questão da própria personalidade, assim, acho que isso é uma coisa que eu posso falar, porque eu entendi bem cedo que tudo é marca, né? Tudo comunica. Então, por exemplo, batom vermelho é uma coisa que eu tô sempre, a qualquer momento do dia, se eu for fazer uma call, eu vou estar de batom vermelho. Isso é uma marca registrada minha. Eu me sinto bem de batom vermelho, isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, eu acabei colocando no meu guarda-roupa estar sempre de preto ou vermelho, então as pessoas às vezes acham que eu tô sempre com a mesma roupa, porque eu tô sempre com essas cores, né? Então, a gente entender também que a gente é uma paleta ambulante, que a gente pode usar coisas que cada vez mais falam sobre a gente, mesmo que a gente não diga nenhuma palavra. Então, acho que é super importante quando a gente traz essa aproximação de um negócio ser um reflexo também da pessoa que está por trás dele, porque tudo isso gera uma motivação, tudo isso gera uma entrega, e às vezes as pessoas estão ignorando isso, estão querendo que a marca performe de um jeito, sendo que a pessoa é de outro jeito, e essa personalidade não bate com aquilo que o negócio está tentando comunicar. Então, acho que é super importante a gente olhar para isso mesmo, né? Entender o que eu estou comunicando. Será que hoje eu estou representando a altura do meu negócio que eu quero que ele seja, né? Será que a maneira como eu estou sendo percebida reflete realmente a toda a potência que o meu negócio tem? Então, acho que é super importante a gente trazer isso para a roda e repensar realmente isso, né? O quanto a nossa marca pessoal também está comunicando atrelado ao nosso negócio. Ellen, fala para a gente, já que tu levantou a mão aí, por favor. Boa noite, meninas, tudo bem? Eu não tô tão legal hoje aqui, mas até mandei uma mensagem para a Edna falando, eu vou estar lá, porque não quero perder de jeito nenhum, né, esse encontro. E isso que você falou, Miriam, é bem isso, assim, só que a dúvida que eu tenho é o quanto de informação pessoal a gente deve colocar no Instagram, porque tem um cuidado, né? Tem uma linha bem tênue aí do quanto que a gente coloca do nosso lado pessoal ali, que pode influenciar positivamente ou negativamente na nossa marca, né? Boa. Eu acho que, primeiramente, a gente conversou ali rápido pelo Instagram, eu realmente desejo muitas melhoras. Eu sou uma pessoa atacada da rinite sinusite sempre, então tô sempre meio zoada, e eu sei como é que tá assim. Espero que, enfim, logo se recupere. Mas, falando um pouco sobre isso, eu acho que depois a Miriam pode até trazer aqui e entrar mais, porque não é exatamente a área sobre brand pessoal, não é algo que a gente super explora, mas sempre algo que a gente orienta os nossos clientes para que eles olhem com carinho. É realmente uma linha muito tênue, né? Lembrando que se as marcas compram, se as pessoas compram de pessoas, eu preciso criar ali uma marca pessoal, onde eu vou dar cara exatamente. A primeira resposta é que não. Eu posso criar uma marca que não vou ter uma cara à frente, por exemplo, mas que tenha uma conversa que seja mais pessoal, que se conecte, que traga essas características que a gente já trouxe para cá. Só que, quando a gente traz uma cara, né, eu e a Juliana aqui, por exemplo, à frente da nossa empresa, e daí outro ponto importante, a gente está falando de marcas pequenas, né, nós todos aqui, eu entendo que a gente não tem nenhuma marca super grande, que tem poder de fazer grandes investimentos e pagar influenciador. E a gente acaba dando a cara, né, para essas marcas, a gente não necessariamente precisa expor questões muito pessoais. É só uma. Primeiro vocês vão acessar ali no Instagram para a gente fazer conexão, obviamente. E eu trago ali questões que eu entendo que fazem sentido eu estar compartilhando dentro desse canal. Eu não gosto muito de me expor, né? Eu não gosto de super falar sobre a minha vida pessoal ou sobre as pendengas que é, né, ser imigrante
dentro de um país da Europa, que a gente tem, por exemplo, né? Ou de questões familiares e problemas e não sei o que lá, ou abrir a vida e explorar super coisas que eu não me sinto à vontade em falar nesse canal. Posso ficar mais à vontade aqui, falando com vocês numa roda de conversa. Mas dentro do Instagram eu não preciso, necessariamente. Então, primeiro, as pessoas precisam sim cuidar o que elas estão expondo, porque tudo, como a Miriam trouxe, tudo comunica, tudo passa uma mensagem, né? E outra a gente pode escolher sim. A gente sabe que o Instagram já está caracterizado ali como uma rede social que vende o que é bonito, né? As pessoas postam ali, elas criam a imagem que elas querem postar. E é isso, gente. A gente não está pedindo que vocês abram o livro da vida de vocês, e nem é essa a intenção, não precisa ser isso. Então, eu fico confortável em compartilhar ali os livros que eu leio. Então, para quem gosta de ler, é uma boa troca ali para a gente conversar um pouco sobre. Claramente, nessa, eu tenho possibilidade de viajar de maneira muito acessível, então eu amo poder compartilhar. E tudo que eu experimento, se vocês tiverem uma conexão um pouco mais próxima comigo um dia, vocês vão ver. Tudo que eu experimento e que eu acho sensacional, eu quero que as outras pessoas também possam viver. Então, esse tipo de coisa eu gosto de compartilhar. Então, Juliana, vi um podcast muito legal. Juliana, vi tal coisa muito interessante. A Juliana já está assim, ela nem sabe mais onde é que ela anota toda a referência que eu passo. E é isso que eu tento conectar, porque eu acho que faz sentido dentro do meu contexto. E daí, quando a gente olha para a nossa brand, por exemplo, a gente tenta mostrar no nosso dia a dia algumas dores do empreendedor, porque a gente sabe que empreendedor, nesse momento iniciante, tem as mesmas dores. Então, eu consigo ali estabelecer algumas linhas editoriais que façam sentido dentro do meu público. Eu vendo design? Vendo. Eu vendo estratégia de marca? Vendo. Eu falo só sobre isso? Não, porque eu sou uma marca humanizada. Eu me conecto com o meu público. Então, eu vou falar sobre as dores do empreendedorismo, né? Eu vou trazer algumas questões de novidades e curiosidades pelo mundo. Vou falar sobre design, sim. Vou falar sobre gestão de marca. Vou ser mais educativa. Vou fazer piada de vez em quando, porque isso nos torna mais humana. Sem precisar dizer ali que eu tomei café da manhã, né? Porque se todo dia eu postar um pão com ovo e uma xícara de café, por mais que eu crie um ritual, né? Não é exatamente o que as pessoas estão querendo ver. Quer complementar? Boa. Eu acho que é sobre tudo, só complementar isso que a Edna trouxe, é realmente questionar o quanto aquilo ali que eu estou expondo, eu estou compartilhando, está a serviço do crescimento do meu negócio, né? Ou se é só um motivo de exposição, será que aquilo ali está conectado? Então, acho que é sobretudo sobre a coerência mesmo, e entender o quanto... E eu acho que tem uma reflexão que a gente precisa fazer, que hoje o próprio LinkedIn, né, tem sido esse lugar de porta-vozes das empresas, né, desses representantes, desses CPFs aí como embaixadoras de CNPJs. Então, o quanto a gente também pode explorar essa outra rede social e não só o Instagram, porque quando a gente fala de marca, a gente não está falando só de uma marca digital, a gente está falando de uma marca que pode ser impressa, a gente está falando de uma marca que pode virar um banner num ônibus, como a gente estava comentando, ou no metrô. Então, realmente é entender, né, que não existe barreiras que a nossa marca tem que se fixar e que a gente pode estar colocando ela em todos os lugares. Mas o grande ponto é a gente questionar, faz sentido a nossa marca estar aqui? A serviço do que ela está aqui, né? A serviço do que eu estou buscando essa coerência com a minha marca para que as pessoas também vejam que eu sou essa embaixadora da empresa que eu represento e do CNPJ que eu carrego para além da minha oferta de serviço. É ótimo. Daí a gente vai falando sobre as coisas e eu vou lembrando de outros ganchos que a gente pode explorar. Daí aqui eu vou trazer as questões de rede social, porque eu sei que muita gente tem dúvida quando a gente pensa em estratégia de comunicação, né? Pô, o TikTok, será que eu preciso estar no TikTok? Ou será que faz sentido eu estar no LinkedIn? Instagram, Facebook viu, Facebook morreu, né? Qual é? E daí você lembra que a gente falou que o nosso público é o nosso grande problema, é a nossa grande solução? É exatamente para aí que eu preciso olhar. Quem é o nosso público? Qual é quem é? Em que momento da vida desse público que a gente está lidando que a gente vai estar se comunicando com ele? Isso é importante. Então, eu posso estar falando com ele dentro
né, de um papel de profissional. Ó. Eu preciso estar falando com ele não como pessoa física exatamente, mas como representante de uma empresa. Então, eu posso sim. De repente, meu foco não vai estar no Instagram. Né? O meu foco vai estar no LinkedIn. É ali que eu preciso, daqui a pouco, focar mais energia em construir popularidade, em construir reputação, em criar conteúdo, porque daqui a pouco eu vou me construir ali, né, trabalhar para ser um top voice, para a gente realmente conseguir se conectar com as pessoas certas. E daí as pessoas ficam demonizando outras plataformas. Facebook ainda é super funcional para um público em específico. TikTok é super funcional para outro público também. E cada vez mais a gente sabe que o público do TikTok vem crescendo. Só que a gente sabe que a demanda para produzir conteúdo no TikTok é outra, né? Então, vamos olhar para dentro e vamos entender o quanto a gente realmente tem de energia ali que a gente pode disponibilizar para isso. Se eu preciso criar 3 conteúdos por dia no TikTok, eu acho que não é essa, tá? A informação, mas se eu preciso criar muito conteúdo para o TikTok e eu sou uma empresa, eu sei que daqui a pouco não é a melhor ferramenta para eu começar explorando nesse momento, né? Eu vou precisar olhar para aquelas que vão ser mais funcionais dentro da minha realidade, fazendo o melhor com o que eu tenho disponível. A Thaline tinha levantado a mão uns minutos atrás. Não, foi só para quando vocês questionaram quem era empresária. Ah, tá. Então, conta um pouquinho, não fecha o microfone. Thaline foi pra roda. Não, já te apresenta. Já vou fechar o microfone. Tem 2 filhos, daqui a pouco passou aqui gritando. Mas é a vida real. A gente dá consultoria com mãe aumentando, para nós é vida real. Prazer, eu sou a Thaline, né? Convidada aqui pela Miriam. Sempre convido, sempre participo também, tá? Hoje, atualmente, eu tenho uma empresa de transporte, onde até o ano passado eu era funcionária, há 17 anos, e me tornei a dona da empresa, né? A partir de janeiro. A Thaline é só o melhor case que existe, né, Thaline? Era de estagiária para dona da empresa. Vou dar um oi para o Gabriel, que eu conheço desde pequeno. É sério isso? Que vocês têm essa... Tu veio convidada da Miriam e tu conhece o Gabriel desde pequeno, que é namorado do Ju. E a Ju que trabalha também para Thaline. E a Ju que trabalha também para a BR. Esse mundo assim, Edna. Ah, que maravilhosa, me sinto sozinha abandonada aqui agora. Mas o mundo é pequeno mesmo. Ah, que massa. E daí me conta como é que está sendo esse novo momento. Porque os BO aumentam, né? A responsabilidade é outra. Aumentam bastante, né? Nós também fizemos boas parcerias esse ano, né? Com a Plural, que veio através da Palco, né? Que foi da Ju e da Mari, que foram minhas professoras na universidade. Então, elas participaram de toda a transição e o plano de sucessão, e aí, esse ano, nós iniciamos esse trabalho, sempre indicação, né? Agora a gente fica nesse network da indicação. Então, da Palco, veio a Plural, daí a gente tem as meninas que cuidam também das nossas, do Google Ads, que estão também nessa parte do site, que é a Bela. Então, hoje a gente vem nesse trabalho bem conjunto, assim, entre mulheres, né, empreendedoras, né? E a Miriam, ela vem abrindo muitas portas hoje, principalmente para mim, que estava um pouco fora, mais focada na logística realmente, no dia a dia da logística e do transporte. Mas tanto a Ju e a Mari quanto a Miriam vem abrindo bastante portas agora nesse empreendedorismo. O bom é que antes a Thaline não falaria. Ela diria, estou fechando o microfone, estou saindo mesmo, né? Agora ela bota a cara no sol e ela só vai. Então, acho que isso já é uma conquista. Já melhorou, né? E o quanto também isso faz parte. Eu acho que aqui a gente tem um outro exemplo de marca para pensar que... Imagina quando tu passa a ser dono de uma marca que tu não criou do zero. Que já tinha um nome, que já tinha valores, que já tinha uma cultura. E aí, de repente, tu também precisa olhar para tudo isso, que é o caso da Thaline, e ser essa representação nova também de um negócio que já existia há anos no mercado. Então, acho que tem esses diversos desafios também, né, Thaline? Inclusive porque a gestão anterior
ela era, como é que eu vou explicar? A gente não olhava para esse universo, né? Então, tanto que toda a parte de marketing recém iniciou e agora a gente está começando tudo novamente, porque a gente não tinha esse olhar. Então, o nosso olhar era ter aqueles clientes, operar e vamos continuar aqui. A gente não olhava para fora, não olhava para esse mundo virtual, né? Então, a gente está começando realmente do zero, é uma nova cara. E aí, bem como a Miriam falou, é bem difícil, porque eu tenho essa prática já comercial, de estar em feira, de estar conversando com o cliente, mas se expor na rede social é muito mais difícil. Eu ia comentar exatamente disso, assim, é um segmento que é muito operacional, né? E daí esse é ótimo também, porque te abre uma oportunidade de dar trabalho, é óbvio, né? Dá trabalho, mas te abre uma possibilidade gigantesca, porque a gente sabe que sim, existem vários gaps de mercados aí que estão gritando para ser atendidos, sabe? Então, que bom que tu tá vivendo esse momento novo, que bom que tu tá te propondo a olhar para dentro, a tentar encontrar essa essência, esse porquê, e conseguir materializar isso com estratégia e com sabedoria, porque isso vai te levar aí para posições e vão te ajudar a te diferenciar dentro do mercado. E dá para até pensar já em algumas conexões, mas a gente vê que existem, hoje em dia, cada vez mais surgem soluções, né? Existem algumas marcas que vêm com soluções aí para entregar mais rápido, com preço mais barato, que não sei o que lá, e com comunicações maravilhosas. Eu tenho uma certa experiência com essa área, ela geralmente não é muito boa, né? E daí, a proposta e a comunicação deles geralmente são sensacionais. Em essência, eles não fazem o básico que eles se propõem bem feito. Então, daqui a pouco, quando tu consegue olhar e entender o que é a essência, né? A demanda do meu público, e que para ti é um público muito extenso, eu sei. Qual é a demanda real desse meu público e conseguir resolver da melhor maneira possível essa demanda, porque o básico não é atendido pela maioria das empresas, né? Então, da questão de criar algo revolucionário, hoje eu diria para ti que não precisa, sabe? Foca em comunicar bem, foca em fazer o básico bem feito, que tu tem aí uma jornada muito legal e com muita dor de cabeça, como qualquer empreendedora, com vários problemas para resolver também. nada muito novo, assim, do que a gente geralmente escuta. Não, empreender é muito difícil, né? É muito difícil. Não, mas, né, tem glórias também, né? Exato. É de tudo um pouco, é de tudo um pouco. Mas eu acho que, assim, é isso, né, gente? Até para a gente não tomar muito o tempo e também conseguir fechar o conteúdo de hoje dentro do horário, né? Dentro de até 8h30, até porque a Edna está lá na madrugada já, à base de café, resistindo com a gente. Queria agradecer, né, tanto a Edna quanto a Ju pelo material que vocês prepararam e por tudo que vocês compartilharam. Pedir para vocês deixarem aí mais uma vez como é que a galera que quiser encontrar vocês nas redes sociais acessa vocês e contrata vocês, porque a gente também abre esse espaço para que mais mulheres possam colocar o seu negócio na roda e a gente possa divulgar aí o trabalho de outras mulheres. Cíntia já fica convidada para trazer algum conteúdo para a gente em algum Minazon e a gente também divulgar o seu trabalho. Thaline vem em breve também contar como é que ela fez essa revolução aí na carreira dela de estagiária para dona do rolê todo. Eu acho que esse é um espaço que cada vez mais a gente quer abrir para outras mulheres, para outros negócios. E que bom que a gente ainda tira um tempinho aí na quarta-feira para aprender umas com as outras e para potencializar os nossos negócios. Então, só fazer esse fechamento, né? Agora vocês já me conhecem, sou Edna Citernilli, vocês me encontram em todas as redes sociais, todas não, TikTok não tô, é no Twitter, mas ali no LinkedIn e até no famoso Gmail, né? O famoso Google com a Edna Citernilli, vocês já conseguem se conectar, vocês já conseguem ver minhas dicas de vida, de coisas divertidas e legais para fazer. Pelo menos na minha concepção. Livros, curiosidades da Espanha. Então, quando eu estou inspirada, eu posto. Mas também não é sempre, não prometo conteúdo. E Ju, como é que a gente te encontra, Juliana? Igualmente, então, né? Vocês podem conversar com a gente, comigo. A gente está lá no Instagram, a gente está no LinkedIn.
por e-mail também, qualquer dúvida, né? Como a gente já falou, qualquer dúvida. Que a gente sabe que daqui a pouco aqui num grande grupo fica um pouco meio receoso de fazer, ou depois que passa uma hora a gente acaba pensando, poxa, podia ter perguntado tal coisa e me esqueci. Então, entra em contato com a gente lá no Instagram, a gente responde rapidinho, também pelo LinkedIn, por e-mail, que a gente está aqui para dar auxílio para novos empreendedores, né? Porque quando a gente fala realmente que a nossa brand é porque a gente quer compartilhar isso com outros empreendedores que também passam por isso, e também porque a gente abraça outros empreendimentos como se fossem nossos, né? Então, a gente gosta de viver essa jornada com os outros empreendedores e alavancar também, para que a gente cresça, para que outras mulheres empreendedoras cresçam, homens também, porque a gente sabe que tem guris aqui, mas é isso, podem entrar em contato com a gente tem um site também, nossabrand.com.br, e deem um oizinho para nós, que a gente entra em contato, que a gente fala com vocês. É isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Então, agradecer a noite. A minha taça, consegui tomar literalmente uma taça de vinho com vocês. Foi muito gostoso. Espero que tenha sido leve para vocês, como foi para nós, Fargopani. E, novamente, né? Contato que vocês já têm, se conectem, provavelmente vocês vão conversar comigo, porque, como vocês sabem, eu sou a tagarela do time. E vai ser um prazer poder se conectar com vocês. Sigam a nossa branding. Se por alguma coisa muito esquisita na vida vocês ainda não seguem Mina de Propósito Plural, hein? Sigam, porque são perfis maravilhosos também. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia da noite. E, sério, vocês são maravilhosas. Eu tô amando essas coisas de poder compartilhar e mandar emoji. Eu acho que torna todas as coisas mais gostosinhas, assim, de vivendo. É isso. É Então, isso. A gente vai encerrando aqui, então. Eu vou parar de gravar. Desejo a todos uma boa noite. A gente se encontra no mês que vem com um novo tema e outras especialistas para compartilhar aqui com a gente também. Tá bom? Bom descanso para todas. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.